Olá pessoal, nosso vídeo de hoje da minha aluna Catrine, da Uniplan, de Rondonópolis, onde ela vai estar falando dos desafios da promoção da saúde. Então, aproveite o conteúdo que ela preparou para vocês, curta, comente, compartilhe, divulgue para o máximo de pessoas possível, ajude o nosso canal a crescer, desenvolver e poder estar abençoando cada vez mais pessoas com as informações da saúde, com as reflexões bíblicas diárias, tá bom? Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Um forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. Olá, tudo bem? Me chamo Catrine Indiara, eu curso o sexto semestre de fisioterapia e hoje eu vou falar um pouquinho dos desafios da promoção da saúde, né? Os obstáculos e caminhos para uma vida mais saudável. Quando falamos de saúde, muita gente pensa logo em hospital, médico, remédio, mas saúde vai muito além disso, né? Saúde também é ter qualidade de vida, prevenção, bem-estar e até oportunidades sociais também, né? E sobre como a gente pode viver melhor antes mesmo de adoecer, para promover a saúde, né, para nossa saúde. Dando seguimento aqui na nossa introdução, a promoção da saúde tem como objetivo justamente evitar que essas doenças apareçam, né? Que é a gente cuidar do problema antes que eles apareçam. E como que a gente pode fazer isso, né? Pode estar fazendo vacinação, quando a gente vacina, a gente está prevenindo doenças graves, né? Tem atividade física, que a gente pode estar praticando esportes como caminhar, andar de bicicleta, fazer uma musculação, uma mobilidade, dentre outros também. Tem alimentação saudável, que a gente incentivar o consumo de frutas, legumes, verduras, evitar esses alimentos ultraprocessados, né, esses salgadinhos de mercado, essas coisas assim que é mais ultraprocessado. A gente adquirir uma alimentação um pouco mais saudável. Até campanhas de conscientização, como o Setembro Amarelo, Novembro Azul, Outubro Rosa, fazem parte da promoção da saúde, porque trabalham a saúde mental também, né? Mas apesar de todos esses exemplos positivos, a realidade mostra que não é tão fácil a gente colocar isso como prioridade, né? Não é tão fácil colocar isso em prática para todo mundo. E aí que aparecem os desafios, que é o que eu vou falar com um pouquinho para vocês hoje. E quais seriam, né, esses principais desafios ali nessa parte da promoção da saúde? Para algumas pessoas, tem algumas dificuldades que é mais a nossa realidade, assim, né, próximo da nossa realidade, como, por exemplo, a desigualdade social e econômica. Muitas pessoas não têm condições de comprar alguns alimentos saudáveis, por exemplo, azeite, essas frutas mais caras, morango, kiwi, que acaba sendo um pouco mais caros, né? O arroz, feijão, macarrão, geralmente estão sempre na nossa mesa, concordam? Mas as frutas e verduras, algumas são um pouco mais caras. E algumas pessoas não têm tanta condições assim de comprar, né? Então acaba que fica um pouco dessa desigualdade social e econômica ali. Também tem o acesso limitado ao serviço de saúde, ou seja, no interior, a cidade que só tem médico uma vez por semana, significa que quando a pessoa precisa de acompanhamento, muitas vezes não consegue. Aí aquele postinho também de saúde no seu bairro, que às vezes é um pouco limitado, não tem tanto acesso, não dá tanto acesso para a população, tem um pouco de dificuldade, né, de atender algumas pessoas, às vezes a pessoa não pode ir porque mora em outro bairro, e ali por diante, né? E tem a baixa adesão a práticas saudáveis. Mesmo quem tem condições, às vezes não tem a motivação adequada, né? Fica procrastinando. A gente sabe que precisa fazer os exercícios, se exercitar, mas é comum a gente falar assim: ah, hoje eu tô tão cansado, amanhã eu faço. Não, depois de amanhã eu começo. Segunda, certeza que eu começo, né? Mas às vezes a gente deixa pra lá, vai deixando, e deixa isso por muito tempo e a gente não se exercita, não se alimenta saudável, vai procrastinando, e o problema vai só aumentando, né? E isso é muito comum também entre a gente. É normal, mas a gente tem que buscar sempre uma melhoria, porque não é só para nós, né? A gente melhorando essa parte na gente, a gente pode estar incentivando outras pessoas também. E também tem as questões culturais e educacionais, que são os hábitos que passam de geração em geração. Em alguns lugares, o consumo excessivo do sal e da gordura é tradição culinária. Alguns tipos de alimento é tradição.
Por exemplo, lá na Bahia, vamos supor, tem aquele vatapá, acho que é vatapá, se não me engano, né? Tem vatapá, tem essas coisas, outros lugares que é o açaí, que é essas comidas mais locais, assim. Então, às vezes, tem muitas comidas que não são tão saudáveis, mas é da própria cultura da pessoa, né? E mudar isso, às vezes, não é tão simples. E tem as políticas públicas falhas também, que muitas vezes os programas de saúde não recebem os recursos suficientes. Como eu falei na parte dos postinhos, às vezes não tem tanto recurso ali, né, para estar atendendo a população, não chegam até onde deveriam ir, ou às vezes precisa ir para algum lugar ali e às vezes não vai, né? Então tem um pouco dessa dificuldade também. Por exemplo, as campanhas que ficam só nas capitais, mas não chegam às comunidades rurais, já tem uma certa dificuldade tirando por ali. Às vezes ali naquela parte rural não tem um postinho, um agente de saúde que vai lá e vai fazer esse tipo de campanha. Então dificulta um pouco mais aí e já tem esse desafio também nessa promoção da saúde. Também tem as estratégias possíveis para a gente estar mudando um pouquinho desses desafios da promoção da saúde, porque não tem só problemas, existem soluções e caminhos também que a gente pode estar aplicando, né, para estar mudando um pouco isso. Por exemplo, o quê? O fortalecimento da atenção primária, que é aquele postinho de saúde ali do nosso bairro, que é essencial, onde ele funciona bem, consegue atender, aí orientar e até prevenir que as pessoas precisem de hospitais, né? Ali pode estar descobrindo uma doença antecipadamente para a gente estar tratando logo, esse tipo de coisa. Então, assim, quando o postinho funciona bem, a gente já tem um pouco mais de vantagem nessa questão, né? Tem a educação em saúde também, aquelas campanhas que eu falei, que pode ter o do Outubro Rosa, Novembro Azul, que fazem diferença. Porque, tipo assim, concorda comigo que lembra a população da importância da prevenção? Quantas vidas já foram salvas, né? Porque alguém foi fazer um exame ali, motivado por essas campanhas, que aquele exame lá do toque ali na mama, né? Quantas mulheres já não foram salvas com esse toque, com essas campanhas, né? Quantos homens não teve ali a vida salva, um diagnóstico mais cedo, né? E pôde ser tratado. Tem a participação comunitária também, que é quando a comunidade se organiza em resultados, né, para ser um pouco maiores os resultados. Uns exemplos são aqueles grupos que eu falei, que é o grupo de caminhada, hortas comunitárias e até mutirão de limpeza de bairros, que impactam diretamente na saúde de todo mundo. Então, assim, se a população se ajudar, como eu posso dizer, se a população se ajudar, tem uma melhoria muito grande, os resultados são muito maiores, né? Tanto para a população, tanto para a saúde. Tem as políticas públicas intencionárias também, que a saúde não se constrói sozinha, a gente sabe disso. Ela precisa andar junto com a educação também, o lazer, o transporte, o saneamento. Afinal, como falar de saúde se a comunidade não tem uma água potável, né? Então engloba tudo ali, isso engloba tudo, né? Precisa de uma água potável, transporte, para poder ajudar também nessa parte, né? E também tem a redução das desigualdades sociais. Esse é o nosso maior desafio hoje em dia. Sem garantir condições mínimas de vida, moradia, alimentação, acesso a serviços, não tem como esperar que as pessoas consigam seguir esses hábitos. Então, assim, a pessoa morando num lugar ali onde tem uma água potável, tendo um pouquinho mais de condição de comprar uma verdura, nem que for só dois tipos de verdura, dois tipos de fruta, já ajuda muito, já diminui essa desigualdade social também. E eu sei que esse é o nosso maior desafio hoje em dia, né? Mas a população ajudando, nossa comunidade ajudando, muita coisa pode mudar, né? A gente pode mudar muita coisa, incentivar outras pessoas a mudarem também. E assim, melhorar essa desigualdade social, né? Então, assim, gente, a promoção da saúde, ela é um conceito muito mais do que bonito, né? Ela é uma necessidade real para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais saudável, né? Mas ela não depende só do governo, só dos profissionais de saúde, depende de todos nós.
tanto eu, tanto você, porque assim, ó, o governo, claro, ele precisa investir em políticas públicas, né? Nós, como os profissionais, precisamos orientar, precisamos cuidar, dar dicas, dar exemplos, né? A comunidade precisa se engajar, incentivar um ao outro também, mas nós como indivíduo, individualmente, precisamos fazer pequenas escolhas todos os dias, né? Precisamos parar de procrastinar, tentar fazer um pouco mais de exercício físico, tentar promover a saúde para nós mesmos, como alimentação saudável. Às vezes a gente não tem muita, às vezes tem pessoas que não têm muita condição, mas mudando uma coisinha ou outra ali já dá uma diferença, fazendo uma caminhada ali. Porque quando a gente decide dar uma caminhada, em vez de pegar um ônibus, estacionar o carro um pouquinho mais longe e ir andando, subir as escadas, quando incentiva a nossa família a beber um pouco mais de água, né, se hidratar melhor, quando participamos de campanhas e já estou contribuindo, a gente já está contribuindo para essa promoção da saúde, tanto na nossa vida, tanto na vida do próximo. Então, assim, a gente fazendo pequenas escolhas no nosso dia a dia, a gente pode estar mudando a nossa vida, a nossa saúde, sim. E no fundo é como se a gente tivesse, como eu posso dizer, plantando sementes, né? Cada atitude hoje, a gente pode gerar frutos de saúde e qualidade de vida no nosso futuro. Então, assim, o que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente escolher plantar uma boa alimentação, uma atividade física, a gente vai estar tendo qualidade de vida no futuro. E isso é o que importa. Nosso país é muito escasso, assim, dessa parte de qualidade de vida, né? Muitas pessoas hoje em dia estão procurando melhorar essa parte, mas se você vê, tem muita gente obesa ainda, tem muita gente procrastinando, muita gente sedentário. Então, assim, a gente fazendo a nossa parte, fazendo essas escolhas, a gente pode incentivar e mudar também, né? Então é isso, gente. O que eu queria falar para vocês, um pouquinho dos desafios eram esses. A gente pode fazer escolhas novas, sim, cada dia, para gerar um futuro melhor, uma qualidade de vida melhor para nós, tá? Então a gente tem que fazer essas escolhas também. Muito obrigada. E eu tenho duas perguntinhas para deixar para vocês também. Quem aqui já participou de campanha de saúde, como Outubro Rosa ou vacinação? E outra, o que vocês já acham que mais atrapalha uma pessoa a ter hábitos saudáveis? Fica essas duas perguntinhas aí para vocês refletirem, né? E porque assim, promover a saúde é como a gente cuidar de uma planta. Se a gente rega todo dia, ela cresce saudável. Se só regar quando está quase morrendo, já pode ser tarde. Às vezes essa frase vai ficar um pouco pesada, mas para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho, deixa essas duas perguntinhas e essa frase para vocês, tá? Muito obrigada, agradeço por me ouvirem. Espero que tenha entendido um pouquinho, espero que eu tenha passado um pouquinho desses desafios, o que a gente pode melhorar. Eu agradeço muito.